Miguel, como eu já tinha dito, Miguel Nunes Silva é diretor do Instituto Trezeno e também ligado ao Chega, parlamentar, e vai aqui falar também, fazer um panorama sobre o que acontece na Europa, um pouco Portugal. Mais uma vez, Miguel, muito obrigado por estar aqui, é uma satisfação tê-lo e, enfim, a gente já vai preparar a sua exposição. Já pode se apresentar aí, já passo a palavra. Obrigado. Obrigado, Luís. Obrigado a todos pela atenção. É uma imensa honra ter sido convidado e poder estar aqui para falar convosco. Vou tentar falar pausadamente. E, para além de ser uma honra, Luís, é também uma oportunidade. E é uma oportunidade única porque o Brasil representa extremos de tudo aquilo que pode correr mal ao deixar o progressismo avançar, que em Portugal nós não chegamos ainda ao vosso nível de progressismo e de conquista de poder. Estamos a caminho. Mas também o extremo de combater esse mesmo progressismo, nomeadamente no facto de... Sim, nomeadamente no facto de que vocês conseguiram trazer um conservador ao poder, que nós, em Portugal, ainda não conseguimos. Ok. Então, eu vou tentar falar do contexto português, nomeadamente a nível das organizações não governamentais. Vou falar do nosso Instituto, o Instituto Trezeno, mas para explicar o Instituto Trezeno, eu vou ter que explicar o Chega. Para explicar o Chega, eu vou ter que explicar o regime da Terceira República. Para explicar a Terceira República, eu vou ter que explicar o Estado Novo e a Primeira República. Eu vou tentar ser sintético. Ora, vamos então falar da Primeira República muito rapidamente. Eu acho que Portugal tem um mau hábito, e enfim, não somos os únicos, mas há um mau hábito de pensar que o problema da falta de desenvolvimento ou da falta de competitividade do país está no regime e não nas políticas governamentais. E eu tenho uma visão muito radical. Eu acho que o regime é perfeitamente irrelevante. Pode ser monárquico, pode ser republicano, pode ser conservador, pode ser vermelho. Desde que as políticas governamentais sejam as políticas certas, o país pode progredir. E o problema de Portugal é que no século XIX e no século XX passou de regime para regime para regime para regime e nada mudou nas políticas governamentais. Começamos logo por essa falácia. A Primeira República começou com o regicídio, em 1908. O rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro foram assassinados pela Carbonária, em Lisboa. Quem for a Lisboa ainda pode ver o buraco da bala do assassino que disparou contra eles. A Carbonária era uma organização clandestina, nós hoje chamaríamos progressista. Acho que vocês também tiveram Carbonária no Brasil. Em 1910, já com forte pressão sobre o príncipe herdeiro, Dom Manuel, que entretanto tinha tido que fugir para o exílio, há um pronunciamento republicano, ou seja, uma data de personalidades republicanas que vão à Câmara Municipal de Lisboa e declaram a República em Portugal. Não houve um referendo, não houve uma eleição, pronunciaram. Como podem imaginar, a reação dos monárquicos não foi a melhor. Houve durante poucos anos uma rebelião no norte de Portugal, a norte do Rio Douro, uma rebelião monárquica chamada Monarquia do Norte, que travou a guerra que pôde contra o regime republicano, mas que foi mal sucedida. Um dos problemas é que o exército em Portugal e em muitos países latino-americanos também era uma via de ascensão social. Quem estava no exército podia viajar, podia ter uma educação gratuita, tinha estatuto social e, portanto, como podem imaginar, o exército era republicano. E como o exército era republicano, quem tinha a força em Portugal eram os republicanos. E assim foi durante 16 anos da Primeira República. Como podem ver, a Primeira República não durou muito tempo. Nesses 16 anos, houve 45 governos em Portugal. Era golpe contra golpe, eleição, apelar à eleição anterior, enfim, era o caos absoluto. Não havia espaço nem oportunidade para desenvolver o país, como podem imaginar. Havia violência, havia autoritarismo, era uma república aristocrática e oligárquica e bastante elitista, apesar de querer trazer o ensino e a educação ao povo, mas era um regime bastante autoritário. Esta caminhoneta fantasma foi um desses episódios em que houve uma caminhoneta que passou por Lisboa à noite, foi recolher os membros da oposição de um dos partidos, assassinou-os,
E depois isso foi um grande escândalo nacional, mas quer dizer, tem uma ideia do caos que era o país. Havia um partido republicano e depois chamado democrático que era hegemónico, basicamente eram eles que tinham a maioria absoluta no Parlamento, e havia um pequeno partido chamado Centro Católico Português que conseguia alguns votos dos católicos do norte de Portugal, e um dos deputados deles, muito brevemente, foi António de Oliveira Salazar. Pronto, e avançamos. Chegamos ao Estado Novo. Com este caos, esta desordem, os militares decidiram pôr termo à confusão e há uma revolução nacionalista que traz ao poder as chefias militares. Mas as chefias militares não tinham grande vontade de estar a governar os destinos da nação. E, portanto, as pessoas que eles chamaram para ministros de Portugal eram pessoas técnicas, nomeadamente Salazar, que era um técnico, ele percebia muito de finanças públicas. Inicialmente, Salazar quis ter um poder bastante forte para poder pôr em ordem as finanças do país, os militares recusaram, ele saiu, a crise financeira continuou, acabaram por chamá-lo, e aí já assim um super-ministro com superpoderes, ao ponto de progressivamente se tornar um ditador e a figura central do regime do Estado Novo. O regime do Estado Novo é classificado nos manuais portugueses hoje como um regime fascista. Isto não podia estar mais longe da verdade. Havia, ao nível iconográfico, algumas parecenças com o fascismo italiano e o nazismo alemão, mas havia uma juventude, enfim, patriótica, havia toda uma iconografia modernista e futurista, mas isto eram tendências de moda, não eram a alma filosófica do regime. Salazar odiava massas. Portanto, tudo aquilo que fosse organização de massas, naquilo que Hitler e Mussolini eram peritos, Salazar nunca fez, nunca quis ter grandes congressos, nem misturar-se com o povo. Salazar era um académico, era cinzento, não era carismático, não era populista de todo, não era toda a personalidade dele. O regime em Portugal perseguiu os fascistas portugueses, eram os chamados nacional-sindicalistas. Foram perseguidos por Salazar, tiveram que ir para o exílio no estrangeiro e acabaram por cooperar no exílio com as outras oposições de esquerda em Portugal, para terem uma ideia. Era um regime tecnocrático, havia muita censura, mas não era de todo militarista, portanto, muito diferente também do regime de Franco. Portanto, eu vou tentar dar uma ideia do que é que se passava em termos de debates ideológicos. O regime de Salazar promovia muito uma visão de que cada órgão da sociedade tem o seu papel. A Igreja tem o papel moral, o Estado tem o papel de governar, e não havia uma razão na ótica do regime de promover diálogo ou debates. As pessoas não aprendiam ciência política na escola, nem tinham manuais que promovessem esse debate ideológico. Portanto, havia um vazio na sociedade portuguesa de debate ideológico, as pessoas também não percebiam nada de política, nem de ideologia, nem de filosofia, nem queriam perceber. Onde é que havia debates? Havia debates ao nível governamental, em que realmente se debatia, devemos ter esta política externa ou aquela política económica, e aí sim, havia fações que debatiam. E depois havia um debate ao nível clandestino, sobretudo nas universidades, e aí sim distribuiu-se muita propaganda e muita literatura comunista, marxista, de extrema-esquerda, que acabou por começar a propagar a ideologia progressista e marxista em Portugal. O PCP era o único partido político que estava presente em Portugal, o Partido Comunista Português, estava presente clandestinamente. Todos os outros partidos ou foram fundados no estrangeiro ou só foram fundados formalmente depois da Revolução do 25 de Abril. Depois, pronto, podem fazer perguntas mais específicas, eu responderei. Salazar morre, portanto o regime durou imenso tempo, 50 anos. Salazar acaba por morrer, é substituído por Marcelo Caetano, que governou durante poucos anos, era um professor universitário. O marcelismo, portanto, Marcelo Caetano apostou muito no setor social do Estado, mas, por outro lado, também incrementou a censura e a repressão sobre quaisquer forças políticas contrárias. Portugal tinha aderido à NATO com Salazar, em 49, foi um dos membros fundadores, apesar de ser uma ditadura. E, porque Portugal fazia parte da NATO, muitos oficiais das Forças Armadas
tiveram formação profissional e académica nos quadros da NATO, nomeadamente nos Estados Unidos. Como podem imaginar, com o tempo, com a passagem do tempo, muitos destes oficiais acabaram por regressar a Portugal com ideias muito liberais, muito liberal-democráticas, e a prazo começaram a tentar organizar-se politicamente contra o regime. Houve várias tentativas de golpes, inclusive pelo menos 1 ou 2 golpes atlantistas, de oficiais atlantistas, que falharam, foram desmantelados pelo regime. Havia várias fações dentro das Forças Armadas. Havia uma fação completamente reacionária que queria que o regime fosse ainda mais autoritário, ainda menos dialogante. Havia uma fação mais ou menos democratista, a fação Spínola, que queria fazer um referendo para ver se Portugal ficava então com as colónias ou não e fazer tudo aquilo, legitimar o Império Ultramarino Português com democracia. E depois havia uma fação ainda mais dentro da direita, o Grupo de Coimbra, que via Portugal como um país sem fronteiras marítimas. Portanto, um indígena em Angola era tão português quanto um português do Minho ou de Trás-os-Montes. Era uma visão também, eu diria, com pouca relação com a realidade, mas existia essa fação. No 25 de Abril há um movimento reivindicativo dos militares, porque desde os anos 60 Portugal estava a travar uma guerra no ultramar, nas colónias, uma guerra que era patrocinada pela CIA e pelo KGB, para retirar o controle de Portugal de Angola, Moçambique e as restantes colónias africanas. E ainda havia um esforço nacional enorme, não só financeiro, mas de mobilização de pessoas para combater a guerra em África, uma guerra em 3 frentes. Portugal tinha o dinheiro para o fazer. Isto era um dos infortúnios que os americanos se queixavam a nível de cabos diplomáticos, é que eles não podiam pôr pressão financeira sobre Portugal para acabar com a guerra, porque Portugal tinha o dinheiro para se financiar a guerra. Mas havia um custo humano enorme, porque Portugal é um país pequeno, tal como foi um país pequeno para colonizar o Brasil, era um país pequeno para travar uma guerra em 3 frentes em África. Uma guerra, um continente, como podem imaginar, dos maiores do mundo. O resultado disso foi que teve que haver recruta obrigatória, conscrição obrigatória de pessoas jovens, nomeadamente estudantes universitários marxistas, que trouxeram ideias marxistas para dentro das Forças Armadas. Mas houve um pronunciamento reivindicativo no 25 de Abril contra uma lei que foi passada pelo governo marcelista de equiparação dos quadros milicianos e dos quadros profissionais. Ou seja, o Exército tinha militares profissionais. E havia uma nova lei que iria equiparar a nível de salários as pessoas que tinham sido recrutadas e conscritas para a guerra aos oficiais de carreira. E isto foi visto muito mal, foi muito mal recebido nas Forças Armadas, e houve uma tentativa de pronunciamento contra essa lei no 25 de Abril, que acabou por ser depois cooptado pelos oficiais marxistas para causar toda uma revolução e mudar o regime. Porque é que o título do slide é PREC? O que é que foi o PREC? PREC era o processo revolucionário em curso. Durante um ano, o país não tinha eleições, estava-se a reorganizar, era governado pelo COPCOM, que era o Comando Operacional do Continente, que era uma junta militar, no fundo, de militares profundamente marxistas, e foi promovido, obviamente, um saneamento político, portanto, todas as pessoas que eram de direita tiveram que ser exiladas ou foram presas, uma coletivização agrária bastante extrema, nacionalizações de bancos, expropriações de terras, enfim, completamente comunista e marxista. Até que houve eleições em 75. E o que é que mudou em 75? É que toda a gente pensava que o Partido Comunista, como tinha sido o único partido que estava presente no território português durante os 50 anos da ditadura, que teria um resultado eleitoral massivo. Mas não teve. Houve eleições para a Assembleia Constituinte no ano a seguir, em 75. O Partido Comunista teve uma boa prestação, mas de todo uma maioria. E depois, mais tarde, no entanto, eles eram uma das fações mais bem armada. E depois, mais tarde, no ano, em novembro, houve uma tentativa de ver se o Partido Comunista tinha as armas necessárias para tomar conta do país, mas apercebeu-se de que todo o norte de Portugal, que era industrial, que era rural também, mas que era católico, profundamente católico, não tinha de todo simpatias pelo Partido Comunista, e se tivesse havido uma guerra civil em Portugal, o Partido Comunista teria rapidamente perdido essa guerra. E, portanto, o Partido Comunista decidiu desarmar e aceitar a realidade, e continua no Parlamento até hoje, mas está reduzido a 1 ou 2 deputados. Durante os últimos
durante os últimos 40 anos, 50 anos, tivemos então o regime da Terceira República. Tem, em termos de estabilidade política, para além do regime do Estado Novo, obviamente, é um regime extraordinariamente estável. Porque durante estas 4 décadas foram os mesmos 5 partidos que fizeram parte do Parlamento Nacional que só têm uma Câmara. Portanto, nós não temos Senado, só temos uma Câmara, o voto é proporcional e tivemos os mesmos 5 partidos durante 40 anos. Nada mudou. Nada mudou. Portanto, temos 2 principais partidos, vocês podem ver naquele mapa. Aquelas são as eleições para a Assembleia em 75. Os mesmos partidos que estavam naquelas eleições permaneceram durante 40 anos. Temos 2 partidos rotativamente no poder, o PS e o PSD, são equivalentes ao vosso... Bom, o PSD é equivalente ao PSDB, o PS talvez o MDB. Partidos centristas, não há muitas diferenças entre eles a nível ideológico, mas têm uma clientela diferente. O PSD, o nosso PSD, alicerça-se nas zonas rurais e na pequena burguesia. Pessoas que têm um restaurante, uma loja, são empresários, mas não grandes empresários. O PS estava alicerçado muito em bairros sociais, pessoas de classe baixa que precisavam de subvenções e subsídios governamentais, e também no funcionalismo público. Portanto, era muito frequente que as pessoas que trabalhavam para o Estado votassem Partido Socialista. Ambos eram eurofederalistas e ambos eram atlantistas, embora o PSD fosse ligeiramente mais pró-NATO e o PS ligeiramente mais pró-União Europeia. Eu vou falar do único partido que era a ovelha negra do sistema político português, que era o PNR. Era um partido sem representação parlamentar, era um partido micropartido, 0, qualquer coisa por cento dos votos. Mas o PNR, durante muito tempo, foi a única ovelha negra em Portugal. Era um partido da classe trabalhadora, dos subúrbios de Lisboa, que tinha que lidar, desde os anos 90, com uma imigração africana muito forte, imigração africana que causava problemas. Eu não vou dizer que tínhamos favelas em Lisboa, mas eram bairros altamente problemáticos de minorias africanas que nunca se tinham integrado na sociedade portuguesa. E muitas populações, vamos lá, europeias, brancas, que tiveram que levar com essa imigração à porta de casa, tiveram que sofrer o problema de gangues, de violência, de destruição de serviços públicos. E houve uma reação extrema a essa imigração, que foi uma reação anti-imigração, mas recordem, estamos a falar dos anos 90. Portanto, nos anos 90 o tema da imigração era praticamente inexistente, ninguém falava dele em Portugal. E o PNR ficou estigmatizado a partir do momento em que um grupo de neonazis, um grupo de motoqueiros neonazis, aderiu ao partido. O partido não era ideologicamente neonazi, mas ficou conotado com esse grupo mais extremista. Portanto, tal como no Brasil e em todo lado, paulatinamente, a esquerda, portanto, havia 2 extremas esquerdas, havia o Partido Comunista, que era marxista-leninista, e depois havia os neomarxistas, trotskistas, que eram mais do marxismo cultural, que foram gradualmente aderindo, infiltrando-se nas universidades, nos observatórios, nas ONGs, e que recebiam e recebem ainda hoje vastos fundos governamentais europeus para terem as suas atividades. Havia algumas publicações de direita, havia uma pequena parte da direita portuguesa que era pró-americana. O PSD era mais ambíguo, mas havia um CDS, que era um Partido Democrata Cristão, que ajudava o PSD a fazer coligações governamentais quando era necessário, que tinha publicações pró-americanas, pró-NATO, atlantistas, fazia parte da Associação do Tratado Atlântico e promovia o americanismo, o atlantismo em Portugal. Era o máximo que nós tínhamos em termos de direita conservadora em Portugal, mas o próprio CDS, portanto, o próprio Partido Democrata Cristão, era conhecido como os centristas. E é importante compreender que, depois da Revolução de 25 de Abril, qualquer partido que não fosse social era automaticamente fascista, de direita e, portanto, horrível e maléfico. Chegamos então a um momento de viragem que para mim foi fundamental para a mudança de paradigma em Portugal, que foi a crise financeira.
Portanto, nos Estados Unidos começa em 2007, 2008 a crise do subprime, acaba por chegar à Europa mais tarde. Em Portugal é em 2011, mas eu menciono ali 2009 porque em 2009 foi um ano crucial. Houve umas eleições legislativas em 2009, nas quais, pela primeira vez em décadas, houve um verdadeiro debate ideológico entre o PS e o PSD. O PS tinha um primeiro-ministro chamado José Sócrates, que defendia que a solução para a crise era gastar mais, ter mais gastos governamentais para combater os efeitos da crise. Ele chamava-lhe neo-keynesianismo. E, ao centro-direita, tínhamos uma ex-ministra das Finanças que defendia exatamente o contrário. Não, nós temos é poupar nos gastos e diminuir a dívida para não estarmos expostos à crise financeira. José Sócrates e o Partido Socialista ganharam as eleições, foram para um novo mandato no governo, fizeram precisamente aquilo que tinham dito que iam fazer e, muito rapidamente, com o duplicar da dívida pública portuguesa, Portugal foi expulso dos mercados financeiros e teve que... Bom, estava falido, não tinha dinheiro para pagar salários e teve que se apelar à Troika. Já devem ter falado da Troika. A Troika eram 3 organizações internacionais, era o FMI, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, que vinham ajudar países do sul da Europa, os denominados PIGS, portanto, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Mas porquê é que isto foi importante? Porque houve um verdadeiro debate ideológico em 2009, apesar de a direita ter perdido, mas houve um verdadeiro debate ideológico. Em 2011 cai o governo de José Sócrates e o PSD entra no governo para governar durante os anos da austeridade. A Troika impunha medidas de austeridade graves, não podia haver aumentos de salários da função pública, tinha que haver aumento de impostos para pagar uma parte da dívida, então foram medidas muito duras e, como podem imaginar, muito pouco populares, muito impopulares. Mas quem é que levou com a culpa dessas medidas? O PSD. O PS gasta e leva o país à bancarrota, o PSD arca com as culpas. E por esta altura, como podem imaginar, há uma parte dos votantes no PSD que estão muito pouco satisfeitos. Desde já por terem perdido as eleições de 2009, que foi a oportunidade de terem evitado a bancarrota. E depois de terem que ter estado no poder aplicando medidas impopulares, que sejam culpados por essas medidas, quando obviamente a culpa não era deles. Em 2015, o que acontece é que o PSD, coligado com o CDS, portanto a direita portuguesa, consegue vencer as eleições nacionais, apesar de ter tido que arcar com a impopularidade das medidas da Troika, mas, pela primeira vez na história, quebra-se a tradição em Portugal. Havia uma tradição de que, quer fosse o Bloco de Esquerda, trotskista, ou o Partido Comunista, marxista-leninista, estes partidos eram extremos e não podiam estar no poder, porque eram totalitários, eram extremistas. Mas o PS quebra essa tradição. Era uma tradição, é verdade, tácita, não estava inscrita na Constituição, mas era uma tradição partidária. E junta-se, o PS tinha perdido as eleições em 2015, mas junta-se a esses dois partidos para chumbar os orçamentos do PSD no Parlamento. Ou seja, o PSD não podia governar em posição minoritária. Ou seja, temos uma coligação das esquerdas para governar Portugal, uma coisa que nós chamamos geringonça. Ficou conhecida como a geringonça, ninguém esperava que durasse muito tempo, mas acabou por durar uma boa década. E eu diria que depois foi também exportada a outros países da Europa, nomeadamente a Espanha, neste momento, vive uma geringonça. O governo do PSOE está aliado a partidos separatistas nacionalistas que normalmente não seriam aliados naturais, mas governa com a ajuda deles. Em 2015, quando o PS faz este acordo com a extrema-esquerda, há uma manifestação à porta do Parlamento português, uma coisa inédita, que é uma manifestação de pessoas de direita não organizada. Ninguém convocou aquela manifestação, mas houve pessoas que se deslocaram ao Parlamento para gritar slogans contra a formação da geringonça. E para mim, esta é a gênese do Chega. O Chega é formado maioritariamente por pessoas que eram quadros do PSD e do CDS, alguns do PNR, aquele pequeno partido, micropartido, mas, enfim, poucos. E, na minha opinião, a gênese está em 2015. O partido é fundado em 2019, mas as pessoas que estavam muito insatisfeitas com o PSD
para mim, a consciencialização delas para que o PSD não era a solução para o país, portanto, a direitinha, que nós chamamos a direita do sistema, não era a solução, foi 2015. André Ventura era um comentador desportivo, portanto ele era conhecido da sociedade portuguesa, não como político, mas tinha alguma fama televisiva. Tinha sido candidato local a um subúrbio de Lisboa, onde ele tinha falado do problema dos ciganos. Os ciganos é uma comunidade que não se integra, mas que não se importa de absorver tudo aquilo que são subsídios do Estado, portanto havia bastante revolta com a comunidade cigana. Ele fala do tópico, o tópico era tabu, portanto ficou muito mal visto, mas mal visto ainda ficou, mais mal visto ficou ainda depois, quando sai do PSD e volta a falar do tópico. E porquê? Porque agora ele fala de um tópico polémico, mas já não tem a proteção do PSD e dos meios de comunicação do regime para proteger a reputação dele. Em 2019, André Ventura é eleito deputado, é o deputado único do Chega. Em 2022, há novas eleições, o Chega elege 12 deputados, torna-se a terceira força nacional, mas, apesar de ter direito a ter um dos vice-presidentes do Parlamento, todos os outros partidos do sistema impedem, bloqueiam essa eleição de um vice-presidente do Chega. Havia dois novos partidos, a Iniciativa Liberal, que era social-liberal, e havia o Chega, que era mais conservador. A ambos não lhes foi permitido elegerem vice-presidentes do Parlamento. Isto é uma atitude completamente antidemocrática, mas havia a tal quarentena, as linhas vermelhas contra a extrema-direita, que na imprensa eram usadas para justificar impedir este direito democrático do Chega a ter um vice-presidente do Parlamento. Uma coisa que André Ventura fez foi tentar construir uma coligação com várias causas. Uma das causas era os polícias e os bombeiros, que não tinham, por serem pagos pelo Estado e estarem a exercer profissões com alguma responsabilidade, não tinham direito a ter sindicatos. E o Chega começou a atuar como uma voz dos polícias, das reivindicações das polícias, dos bombeiros. Uma outra foi a violência doméstica. Portanto, ninguém nos partidos do sistema era a favor de agravar as penas para crimes de violência doméstica. Enfim, várias pequenas comunidades reivindicativas que os outros partidos ignoravam. O Chega foi apelando a cada uma delas e acabou por construir uma coligação que lhes foi dando mais força ao longo do tempo. Perdão. Isso. Ora, aonde está o Chega? E esta é a novidade. Uma pessoa esperaria que o apoio do Chega estivesse no norte de Portugal, o norte tradicional, aristocrático, católico, onde o PSD tem um grande eleitorado, mas não. O apoio do Chega está na periferia de Lisboa, a capital, está em Setúbal, que é a margem sul de Lisboa, muito industrial, muito proletária, e está no Alentejo. O Alentejo era um feudo do Partido Comunista e foi um feudo do Partido Comunista durante décadas. Porquê? Em parte, é o fenómeno da imigração em massa, que se faz sentir pior nos subúrbios de Lisboa, onde as pessoas têm que arcar com as diferenças culturais, com o crime, com toda a disfunção que advém da imigração em massa, a pressão nos preços das casas. Em parte também o fenómeno da criminalidade. Portanto, há muita criminalidade, nomeadamente de imigração, que os outros partidos preferem não falar, é tabu. O Chega, claro, é acusado de fazer a correlação, uma correlação racista entre crime e imigração. Os outros partidos não fazem, e o que acontece é que o Chega cresce a olhos vistos. Portanto, temos aqui uma comparação nas eleições, uma das eleições que houve nos anos 2020, entre os resultados do Chega e os do PCP, e como podem ver, tanto no Alentejo como na região de Setúbal e Lisboa, os resultados são muito próximos. Portanto, é onde ambos têm muita força. Eu acho que parte do ódio do PCP ao Chega é precisamente não só ideológico, mas o facto de eles saberem que muito do voto tradicional deles fugiu para o Chega. E daí eu ter chamado à apresentação o conservadorismo proletário. Porque não é um conservadorismo das zonas rurais e católicas, é um conservadorismo das zonas suburbanas e da classe trabalhadora.
Portanto, eu tenho ali a lista de partidos. Eu diria que Portugal neste momento está em ebulição, está em transição. Portanto, já não são aqueles 5 partidos tradicionais. Neste momento temos 10 partidos no Parlamento. Eu acho que isto é insustentável, vai acabar por haver uma restabilização do sistema, mas quem sabe o que é que vai surgir. Até agora houve um partido que se extinguiu, que foi o CDS, o Partido Democrata e Cristão. Desapareceu, foi varrido pelo Chega, completamente do mapa. O PCP está prestes também a perder os únicos deputados que tem no Parlamento. O PS e o PSD têm um dilema pela frente, é que nenhum deles, ambos têm perdido votos para o Chega. O PSD menos, mas o PS perdeu nas últimas eleições votos na Grande Lisboa, nas zonas dos bairros sociais, da habitação social. E porquê? Porque muitos dos habitantes desses bairros começaram a ver que muitos dos fundos do governo estavam a começar a ir para os imigrantes e para a imigração em massa, fundos europeus também, e começaram a perceber que isto não é do nosso interesse. E alguns começaram a votar no Chega. É um fenómeno novo, não sei se vai continuar, mas foi o que aconteceu nas últimas eleições. A conclusão disto é que nem PS nem PSD estão, neste momento, têm a mínima hipótese de conseguir maiorias absolutas nas eleições. Portanto, há um sistema tripartidário, quase. PS à esquerda, PSD ao centro, Chega à direita. Nenhum tem maiorias absolutas. Há que fazer coligações. Ora, por causa das linhas vermelhas, das quarentenas, do cordão sanitário, ninguém quer fazer coligações com o Chega. Muito bem. Então fazem coligação com o PS. Aí está o grande problema. É que se o PS e o PSD se unissem numa coligação nacional, num pacto de regime, isso iria revelar tudo aquilo que o Chega tem dito ao longo dos anos, que o PS e o PSD são a mesma coisa. Então há um medo enorme por parte dos partidos do sistema de finalmente provarem verdadeira a tese da retórica do Chega. Eu falava ali também dos meios de comunicação social. Os meios de comunicação social, como podem imaginar, são todos dominados pela esquerda. Havia um grupo, o Grupo Empresa, que tinha sido fundado por um dos fundadores do PSD, que durante muitos anos era mais à direita, controlava a televisão SIC e o Jornal Expresso. Mas eu posso-vos dizer que neste momento nós temos fenómenos como uma das colunistas do Expresso é uma senhora que tentou apelar ao Tribunal Constitucional para banir o Chega, para ilegalizar o Chega. É uma senhora que é de extrema esquerda, comunista, escreve para o esquerda.net, que foi o site começado pelo Bloco de Esquerda, pelos trotskistas, e ela publicava, durante alguns anos, publicou simultaneamente no esquerda.net e no Expresso. O Expresso, o grande bastião da direita portuguesa. Lembram-se dos motins do Black Lives Matter? George Floyd, nos Estados Unidos? Ela publicou um artigo em que dizia: o Black Lives Matter andou a vandalizar as lojas da Marc Jacobs e isso foi uma grande coisa, foi um grande triunfo, porque levou a Marc Jacobs a dar financiamento, a fazer doações de dinheiro ao Black Lives Matter, ao BLM. É uma senhora que está a advogar o vandalismo e a extorsão de negócios privados. E onde é que ela publicou esse artigo? No Expresso. O Expresso, o mesmo jornal que difunde ideologia de género, trans, enfim, tudo o que possam imaginar. Este é o grande bastião da direita portuguesa neste momento. Porquê é que temos que falar do eleitor de direita boomer? Porque o principal problema, enfim, como eu já tive esta conversa com o Luís, é óbvio que as pessoas de esquerda são pessoas emocionais. O que é que nós podemos utilizar para convencer eleitores de esquerda? Eles são emocionais, eles são irracionais. Portanto, se nós utilizarmos argumentos lógicos, a coisa não entra. Não vale a pena andarmos com grandes retóricas. Não entra. São pessoas emocionais. Respondem a estímulos emocionais. As pessoas de direita são empíricas, são lógicas. Portanto, as coisas não combinam. Mas, normalmente, o eleitor do PSD, que é aquela tal pequena burguesia que compreende a lei do mercado, que compreende, enfim, factos e lógica, deveria estar disponível para ouvir os argumentos da direita conservadora, compreendê-los e, pelo menos, parte dessas pessoas votarem no Chega. Estão a ver aquele cartoon? Aquele cartoon mostra o funcionário público nos tempos de Salazar e o funcionário público no pré, ou pelo menos pós-revolução. Mas porquê é que eu utilizo aquele cartoon? Eu lembro-me da minha própria família, eu vou dar um exemplo pessoal. O meu tio, portanto, irmão da minha mãe, e o meu avô
ambos eram grandes eleitores e fãs do Partido Socialista. E eu, na altura, quando era pequeno, lembro-me de pensar, enfim, não tinha muitos conhecimentos, como podem imaginar, quando eu era criança, mas eu lembro-me de pensar que estranho, não é? É estranho. As duas gerações, e no caso do meu avô e do meu tio, com personalidades completamente opostas, o meu avô muito, enfim, vertical e, não quer dizer autoritário, mas enfim, paternalista, e o meu tio muito rebelde, mas ambos apoiavam o mesmo partido e os mesmos candidatos. Eu achava aquilo muito estranho, mas há tantos partidos, porque é que ambos acabam por militar e apoiar o mesmo? É bizarro. Normalmente as pessoas os jovens começam mais à esquerda, depois avançam mais para o centro ou para a direita. E o que acontece é que nós temos este paradoxo, que são as duas gerações de Abril. Uma coisa que eu não disse foi que, como o regime do Estado Novo durou 2 gerações, 50 anos, a primeira geração lembrava-se do desastre que tinha sido a Primeira República. E por isso apoiava Salazar. Não apoiava Salazar com o voto, era uma ditadura, mas apoiava Salazar tacitamente. A segunda geração já não se lembrava da Primeira República. E, portanto, a segunda geração do Estado Novo eram os baby boomers. O que é que eles conheceram no Estado Novo? Conheceram a repressão, a censura e, portanto, rebelaram-se contra o Estado Novo. Muito bem. Mas os filhos deles foram educados, foram politizados também com o 25 de Abril. E nós tínhamos 2 gerações que se calhar até tinham valores muito diferentes, mas ambas apoiavam os mesmos partidos. E o problema daquilo que nós chamamos a direitinha é que muitos dos valores pelos quais eles se regem são valores de esquerda. São valores que vieram com o Maio de 68, com o 25 de Abril. E acabam por não perceber que estão a votar em partidos que são marxistas. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu fui muito brevemente apoiante do PSD, antes de haver Chega, anos antes. Eu saí porque um dos políticos mais destacados do PSD, Paulo Rangel, numa conferência, ele era muito federalista, muito europeísta, ele disse, não, mas sabes, Portugal um dia vai deixar de existir e vai deixar de haver portugueses. É a coisa mais normal do mundo. Se isto fosse alguém de um partido marxista, da extrema-esquerda, eu diria, ok, é coerente. Não, isto era alguém do PSD. E o meu problema nem é que ele tenha dito isso, é que ninguém no PSD reagiu, se insurgiu, ele não sofreu qualquer tipo de sanção, penalização, nada, zero. Portanto, eu nesse dia percebi, não. O PSD não é o meu partido. Eu estou no partido errado, claramente, portanto eu saí. O Sr. Paulo Rangel, neste momento, é o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. A pessoa escolhida para representar o interesse nacional português no estrangeiro é uma pessoa que acha que Portugal vai deixar de existir. E quem é que permite isto? O eleitor da direita, boomer. Há muito trabalho para fazer. Um dos problemas que eu acho que acontece no PSD, estou a falar sobretudo do PSD, é que a mundivisão destas pessoas parou no tempo em 1991. Não evoluiu. Portanto, os jornais que eles leem, as televisões que eles veem, estão paradas no tempo. É como se estivéssemos a viver em 1991. Realmente, em 1991, as coisas que eles dizem e que pensam fazem muito sentido, só que passaram-se 30 anos. Eles não evoluíram. Ora, com isto, então eu chego ao Instituto Terzeno. Portanto, eu sou militante do Chega, militante de 120, foi um dos primeiros a aderir ao partido. E desde cedo eu tinha esperança que... Porque o Portugal tem um modelo... Quando eu vos disse que tínhamos aqueles 5 partidos em Portugal que duraram 40 anos, no fundo, o modelo português é muito semelhante ao alemão. Portanto, eram os mesmos 5 partidos, as mesmas 5 ideologias representadas. E, tal como no modelo alemão, cada partido nominalmente tinha um think tank próprio, como a Fundação Konrad Adenauer, etc. A verdade é que em Portugal esses think tanks não faziam um grande trabalho. Mas o Chega não tinha. O Chega era um partido novo, não tinha um think tank, e eu esperei meses, anos, que alguma coisa fosse criada, não foi criado nada, e então eu e outras pessoas fundaram outras organizações também, começámos a pensar, não, nós, enquanto sociedade civil, vamos agir de forma independente e vamos criar o nosso próprio think tank, um grupo de reflexão conservador. Portanto, não somos apartidário, há pessoas de outros partidos no Terzeno também, é independente. Há projetos muito interessantes em Portugal a surgir, mas normalmente têm uma causa específica. Por exemplo, a Associação da Família Conservadora é o principal órgão de combate à ideologia de género nas escolas em Portugal. Nós colaboramos com eles. Aliás, a presidente da associação
é membro do Instituto 300 também. Tentamos ir publicando artigos, conferências, entrevistas. Há um sítio em que eu acho um espaço que nós podemos ocupar, que é quando o Parlamento discute legislação, a sociedade civil é consultada. E o que tem acontecido até agora, como podem imaginar, é que todas as ONGs que são consultadas são de esquerda ou financiadas com com dinheiro do governo, com dinheiro da União Europeia, e não havia ONGs de direito a dar pareceres. Portanto, nós estamos a tentar colmatar esse espaço, esse vácuo. Uma coisa importante. Esta reunião, nós temos aqui, fomos nós que promovemos, foi a ida da família Mesquita Guimarães ao Parlamento para conhecer o Chega e falarem com o Chega. A família Mesquita Guimarães é uma família do Minho, da região do Minho em Portugal, que é uma região muito católica, e que se opôs a que os filhos frequentassem as aulas de cidadania na escola. Porquê? Porque eles sabem perfeitamente que as aulas de cidadania servem para promover, entre outras coisas, a ideologia de género. Eu vou contar a história muito brevemente. O diretor da escola não era uma pessoa particularmente radical, mas ficou surpreendido, não sabia muito bem o que fazer, quer dizer, mas eu sou suposto punir os alunos, os pais, ou sou suposto permitir isso, não sei. Pediu instruções ao Ministério da Educação. O secretário de Estado da Educação, na altura, era um radical do Partido Socialista, João Costa, que depois foi promovido a ministro, fez um excelente trabalho, e que deu ordens à escola, se estes alunos não frequentam as aulas de cidadania, que durante muitos anos, quando eu era aluno, eram opcionais, não eram sequer, não era português, não era matemática, não era história, não era nada fundamental. Se eles não frequentarem as aulas de cidadania, eles não podem passar de ano. A escola nunca chegou a fazer isto, mas os pais foram postos em tribunal. Pior, alguém denunciou os pais à Segurança Social para haver uma investigação da Segurança Social para ver se eles eram pais aptos a poderem continuar a educar os filhos. Alguém fez isto. Eu suspeito, tenha sido mesmo João Costa, mas não sabemos. Isto foi denunciado aos média, houve petições, e o tribunal ficou com demasiada vergonha para poder continuar com o caso e acabou por arquivá-lo. Este ano, alguém voltou a denunciar os pais à Segurança Social. Os miúdos, entretanto, os filhos já saíram da escola, já nem sequer lá estão, mas voltaram a ser denunciados à Segurança Social. Isto é perseguição política totalitária. Quer dizer, aquela pobre família que nem sequer são membros de partidos políticos nem nada. Nós levámos o pai, o Artur Mesquita Guimarães, ao Parlamento para conhecer o Chega e para começarmos a desenvolver uma maneira de lidar com esta perseguição política a esta família, mas a todas, como é óbvio. Agora vou-me socorrer do meu telemóvel, porque eu achei curioso que na altura, eu já conhecia o nome do Instituto Arrecife, pronto, como tinha sido convidado, como é óbvio, mas eu não conhecia o lema do Instituto Arrecife. E o lema é lutando por um Brasil forte, seguro, competitivo e fiel à sua história. Eu achei isto curiosíssimo porque este é o lema do Terzeno, tradição, empreendedorismo e realismo, que eu acho que enfim, é um paralelo quase perfeito. O Instituto é inspirado pelo Dom João II, que é uma figura histórica que, para mim, português e amante da história de Portugal, é muito notável, mas que, tanto no estrangeiro, mas mesmo em Portugal, não é muito conhecido. Não há estátuas a Dom João II em Portugal. É praticamente desconhecido. Quem é que é conhecido? O Dom Henrique o Navegador, claro, da exploração. Os Dons Joões e os Dons Pedros do século XVIII. Porventura, Dom Afonso Henriques, fundador. Mas Dom João II é muito pouco conhecido. Dom João II foi fundamental. Porque foi Dom João II que preparou todo o processo de descoberta, de exploração das costas e dos oceanos que, depois da sua morte, permitiu que Portugal chegasse à Índia. Mas tudo aquilo que tinha sido explorado em África, até aí, tinha sido com Dom João II. E Dom João II fez uma outra coisa muito interessante, que foi, ele era próximo da burguesia de Lisboa e ele privatizou a exploração da costa africana. Portanto, era um desígnio nacional, importante para Portugal, desenvolver o comércio e a exploração na costa da África, descobrir o caminho para a Índia, mas, em vez de pagar a coroa esta exploração, ele deu incentivos fiscais a que mercadores o fizessem de forma privada. Também foi ele e a rainha Dona Leonor que fundaram as primeiras santas casas e misericórdias em Portugal para ajudar a população mais necessitada, os pobres, os órfãos, etc.
de uma forma mais sólida e consistente. E portanto, nós achamos que ele era a figura inspiradora. Terzeno vem do facto de Camões chamou-lhe o rei Terzeno, o 13º rei, daí o nome do Instituto. Vou então falar só do papel que a direita em Portugal tem neste momento, a nível nacional, a nível europeu e a nível internacional. Portanto, nós somos a extrema-direita. Caso não se soubesse, nós somos a extrema-direita. Porquê é que os jornalistas... Diga? Todos. Maléficos e horríveis. Ultra, pronto. Mas quem é que usa o termo extrema-direita? Não. Os jornalistas. A esquerda chama-nos fascistas. Os jornalistas. E porquê? Porque é muito chato. Porque nós somos extrema-direita, mas somos democratas e concorremos em eleições. Chato. Não somos ditatoriais. Portanto, tem que nos chamar extrema-direita porque estamos à extrema do Parlamento. Imagino que no Brasil seja a mesma coisa. Em Portugal, a extrema-esquerda não é a extrema-esquerda. É a esquerda à esquerda do Partido Socialista. Não é extrema. Está tudo bem. A esquerda à direita do PSD é extrema-direita. O que é que eu posso dizer mais? Há um termo de um académico chamado Parvini, que é um iraniano inglês, britânico. Ele fala do Boomer Truth Regime. Eu falava aqui da direitinha, do eleitor boomer de direita, que é a visão de John Lennon. Imagine all the people, o mesmo país, sem fronteiras, uma coisa fantástica. É isto que move a direitinha e o eleitor boomer de direita. E para estas pessoas, quem quer que não subscreva esta visão da realidade, obviamente é um extremista nazi, fascista, etc. No pico do wokeismo, houve conferências em Portugal que foram canceladas porque eram politicamente incorretas. Houve figuras que foram perseguidas, canceladas, não tão mal quanto os Estados Unidos, claro, mas mesmo assim há muita inspiração da realidade americana em Portugal. Houve motins em Lisboa por causa da morte deste criminoso, enfim, africano, mas cor negro, é o politicamente correto, é negro, Odair Muniz, que foi morto pela polícia. Então houve motins, incendiaram autocarros públicos, o condutor desse autocarro foi parar ao hospital com queimaduras gravíssimas. E claro que a esquerda adorou, e as únicas pessoas que condenaram foram a extrema-direita. Mais uma vez. Portanto, isto é parte do trabalho que nós tentamos fazer. Houve uma conferência, certa vez, num museu público, Museu de História Natural, em que se reuniram pessoas para dizer que o legado de Portugal, imperialista, colonialista, racista, terrível, fascista, tem que ser combatido, e o monumento, o Padrão dos Descobrimentos, que é o grande monumento icónico de Lisboa, devia ser demolido. Ora, o Padrão dos Descobrimentos é um museu público. Nós temos uma conferência num museu público a advogar a destruição de outro museu público. Perfeitamente normal, como podem imaginar. A nível europeu, nós cooperamos com think tanks como o Centro dos Direitos Fundamentais e outros. Eu já estive presente na conferência do CPAC da Hungria várias vezes, na conferência MEGA, Make Europe Great Again, na conferência NatCon, National Conservatism, e vamos publicando artigos também em publicações europeias. Este foi um que nós publicámos na última edição, na penúltima edição do European Conservative, um artigo sobre, porventura, a figura filosófica mais icónica do miguelismo. O miguelismo foi na era do século XIX, houve uma guerra civil em Portugal entre absolutistas e liberais. Dom Miguel perdeu, mas foi o grande vulto do conservadorismo e da direita portuguesa pós-Revolução Francesa. Ficou para a história. E o José da Gama e Castro é muito pouco conhecido. Nós achamos que para as audiências europeias faria todo o sentido explorar um pouco o pensamento dele. E, sobretudo, porque aquilo que nós temos em comum com o resto dos movimentos conservadores de direita na Europa é o facto de que há uma ameaça comum. E essa ameaça comum é a União Europeia, é a Comissão Europeia. Por todos os motivos que o Jorge já esteve a elencar, portanto, eles só patrocinam organizações de esquerda, radicais, extremistas, mas, sobretudo, por uma coisa fundamental. É que a principal ameaça à soberania portuguesa e à dos outros países
é a organização que procura destruí-la, que é centralizadora e que é a União Europeia. E, portanto, se nós não nos unimos enquanto europeus contra esta organização, não temos a mínima hipótese. Para além da perda de soberania, que o PS e o PSD estão perfeitamente dispostos a facilitar, Ursula von der Leyen, neste momento, é ainda pior porque ela promove o decrescimento, que é ainda bem que a Europa está a perder indústria, porque a indústria é poluidora e nós queremos uma Europa sem indústria. Portanto, isto é a visão de futuro de desenvolvimento económico que a Comissão Europeia tem neste momento. Eles são completamente radicais, são completamente fanáticos, e eu vou explicar aqui um fenómeno que eu acho que, e estou prestes a acabar, que as pessoas não compreendem, que é vários países europeus, ao longo dos séculos, com o colonialismo, com a expansão marítima, etc., tiveram que mandar embaixadores para outras realidades, para outros países, para outros continentes. E uma das regras, quem está aqui que seja diplomático saberá, uma das regras é que todos os diplomatas fazem uma rotatividade de cargos. Não há nenhum diplomata que seja embaixador ou cônsul ou diplomata num país para sempre. Fica lá um mandato, 2, 4 anos, 8 anos e depois viaja para outro país. Porquê é que isto é feito? Para evitar uma coisa que os americanos chamam de going native. Para evitar que as pessoas comecem a identificar-se mais com o país hóspede do que com o país de origem. Isto é fundamental, é básico. Nós somos humanos, desenvolvemos relações pessoais, círculos sociais. Se nós ficamos no mesmo sítio muito tempo, bom, acabamos por nos adaptar a esse sítio. E isto, numa profissão que é suposto defender o interesse nacional, é perigoso. Portanto, temos uma rotatividade de cargos. Qual é o problema da União Europeia e da NATO, especificamente? É que as pessoas que foram trabalhar para Bruxelas ficaram lá. Desenvolveram raízes. E, para além disso, são pagas ao ponto de os filhos andarem em escolas internacionais, mas são pagas muito bem, com subsídios, por estarem no estrangeiro. E como podem imaginar, estas pessoas não só não têm nenhum interesse económico próprio em que as organizações deles acabem, mas, ao longo dos anos, já vamos para a terceira geração de funcionários europeus e funcionários da NATO, foram-se casando uns com os outros. Ora, uma criança que vá para uma escola internacional, fale 3 ou 4 línguas, o pai é da Grécia, a mãe é de França, qual é a lealdade desta pessoa? Qual é a prioridade internacional desta pessoa? Não existe. Eles veem-se a si próprios como um país à parte. E são um país à parte. Eu chamo-lhe o cosmopolistão. São um país à parte. Como é que nós vamos negociar, mesmo que seja politicamente, com esta gente, para lhes fazer perceber, ouçam, os vossos poderes foram longe demais, mesmo que nós quiséssemos manter a União Europeia e a NATO, os vossos poderes foram longe demais, vamos ter que reduzir um bocadinho para permitir a continuação das organizações. Eles nunca o permitiriam. Eles são fanaticamente, etnicamente separados neste momento. Portanto, não há mais nenhuma solução para mim do que acabar com essas organizações e fazer de novo. Não há outra alternativa. Acaba então com... Fazemos com muita honra parte dos deplorables, porque temos uma relação boa a partir deste ano com a direita americana também. Tivemos o privilégio de organizar uma conferência com a Heritage Foundation em Lisboa. O Kevin Roberts, que é o presidente da Heritage Foundation, é o primeiro, é um pioneiro, porque ele foi nomeado há poucos anos, e foi o primeiro do ecossistema de ONGs, de think tanks de Washington, a vir de uma direita pró-Trump. Porque até aí a direita dos think tanks de Washington era anti-Trump, never-Trumper, do sistema, enfim. E Kevin Roberts realmente está a liderar uma revolução e está a ser crucificado por isso, porque é o primeiro do sistema a ser anti-sistema. Foi um privilégio enorme tê-lo em Lisboa, e vamos tentar cooperar mais com os Estados Unidos, precisamente também por causa da questão da USAID. Porque a USAID, nós sabemos que houve muito dinheiro de USAID que veio para a Europa e que veio para Portugal para patrocinar ONGs de esquerda e de extrema-esquerda. O senador Marco Rubio, agora secretário Marco Rubio, falou especificamente em Portugal. Houve dinheiro da USAID que veio para Portugal patrocinar um festival de cinema LGBT, no qual havia filmes de ficção, mas com conteúdo de relações sexuais, homossexuais entre adultos e menores. Isto foi financiado com dinheiro da USAID. O problema que nós temos é que, certo, os americanos, a administração de Trump acabou com a USAID, mas nós ainda não sabemos para onde é que foi todo o dinheiro.
E toda esta investigação, toda esta forense, este apuramento forense ainda está para ser feito e nós queremos cooperar mais com os americanos nesse aspecto. Este é um exemplo. Houve 2 livros que foram publicados este ano, porque 2025 foi a celebração dos 50 anos do 25 de Abril e das primeiras eleições. E, portanto, houve 2 livros que foram feitos à direita em Portugal, um sobre a visão da direita sobre o 25 de Abril e outro sobre a visão da direita sobre o 25 de Novembro, que foi quando o Partido Comunista não conseguiu fazer a Revolução e a Guerra Civil. E nós tivemos vários autores do Instituto em ambas as obras que continham vários autores. E pronto, fico disponível às perguntas. Obrigado. Miguel Nunes Silva, muito obrigado. Instituto Trezeno, também do Chega. A gente está com o horário estourando, vamos fazer algo muito breve, 1 ou 2 intervenções, eles respondem, para a gente ir para o café e, na volta, aí o Flávio, o Rafael Nogueira está chegando e o Eduardo. Então, tem que ser a pergunta tem que ser muito breve, tá? Aí, fala o nome e faz o comentário. Meu nome é Murilo Detone, sou coordenador de projetos e ações do Instituto Brasil pela Liberdade. A palestra do Jorge, você falou de vários casos, mas eu gostaria que você, se teve algum caso dessa ação das ONGs financiadas com dinheiro, no caso da União Europeia, USAID, combinado com as universidades locais, imprensa, para aprovar leis. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro foi aprovada uma lei, que é a lei do canudinho. Eles conseguiram proibir canudos de plástico com a desculpa de que estariam morrendo milhares de tartarugas. Então, assim, eu tenho esse estudo, fiz esse estudo, não está publicado, mas tenho mapeado, inclusive, a rede de internet com mais de 1.500 sites esquerdistas dessas ONGs aqui no Brasil. Então, é mais um comentário, tá? Para poder acrescentar que isso aqui também tem aqui no Brasil também, do mesmo modo. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Breve. Por favor, Flávio. Jorge, eu queria saber se o Vox tem iniciativas em relação a essa rede de ONGs e tal, em termos de legislação, de projetos de lei, alguma coisa assim. Então, só para fechar, uma coisa importante, na esteira do que o Flávio colocou, se você explicasse, Jorge, brevemente, como que a Hungria tem feito e faz um contraponto a isso. Eu gosto de usar um mantra, né, que é só é vencido o que é substituído. Então, você é de um centro húngaro, em Madrid, que faz um contraponto a isso. Como, de alguma maneira, o nosso trabalho, não de forma ideológica, mas de forma técnica e prudente, mostrar as coisas reais e como elas devem ser, a gente faz aqui no Brasil de forma muito humilde. Explicar qual foi essa estratégia húngara de um governo muito estável. Eduardo. Uma pergunta para o Miguel. Miguel, você poderia falar um pouquinho, porque quando a gente olha no contexto brasileiro, essa ascensão de populismo, de uma liderança carismática, ela foi precedida por guerras culturais, de certa forma, assim, uma batalha cultural ali que no Brasil tem a figura ali do outsider intelectual, que é o Olavo de Carvalho, que é a figura que mais aparece nesse processo. Então, o Bolsonaro vem depois com a coisa disruptiva do ponto de vista da política, mas era uma disrupção que já tinha acontecido do ponto de vista do campo das ideias. Houve esse processo também em Portugal, ou ele surge como um fenômeno de massa mais orgânico da massa? Então, ouvi de você um pouquinho isso. Muito obrigado. Jorge, por favor. Muito obrigado. Bueno, luego desde aquí, luego lentamente. Bueno, empezando quizás por esta doble pregunta, digamos que ahora mismo en el Parlamento Europeo, que es el poder legislativo de la Unión Europea, antes hablaba de la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo que está conquistado por el progresismo, en el Parlamento Europeo hay una alianza que se llama Patriots, a la que pertenece Chega también,
que es una iniciativa realmente auspiciada por el gobierno húngaro. Hungría, que es el gobierno díscolo, es el gobierno que diría más a contracorriente va de la Unión Europea, decide en un momento determinado tratar de crear una gran alianza de partidos patrióticos y la lanza el verano del año pasado. Después de las elecciones al Parlamento Europeo, se creó esta alianza. No es la única alianza de la derecha europea, hay otra que es ECR, que lidera el partido de Giorgia Meloni, el partido italiano, junto con el partido polaco Ley y Justicia. Pero el partido de Patriots, ¿por qué hablo de él? Primero, es la tercera fuerza del Parlamento, o sea, es la fuerza de la derecha, de la nueva derecha más potente. Y además, para responder a vuestra pregunta, porque esto incluye también a Vox, Patriots ha hecho un trabajo muy importante en el Parlamento Europeo para transparentar todo esto. Es decir, la información que hemos tratado ahora en la presentación, que hemos tratado, es una información que es accesible a cualquiera que lo visite en el Financial Transparency System. Pero los parlamentarios de Patriots han hecho un trabajo adicional pidiéndole a la Comisión los contratos. Porque cuando uno pide los contratos entre la Comisión Europea y las ONGs, estas ONGs en Brasil o en cualquier parte de la región, uno ve más información aún, ve qué han hecho con ese dinero. Entonces ese trabajo lo han hecho los parlamentarios de Patriots principalmente, parlamentarios húngaros y parlamentarios de otros países. ¿Por qué Hungría concretamente? Porque al mismo tiempo que ha ocurrido todo esto en los últimos 10 años, a Hungría le han quitado dinero. Es decir, al gobierno húngaro le han sancionado por su política migratoria, porque tiene una verja, una valla al sur que impide la inmigración ilegal, por su política anti-lobby LGTB, porque no permite el adoctrinamiento en las escuelas, no permite que los lobbies LGTB entren en las escuelas a adoctrinar a los niños. Por todas esas razones, Hungría sufre sanciones económicas, se le priva de dinero. Entonces, estamos en una situación en la que, mientras se desembolsa casi 1 billón de euros a ONGs progresistas en solo esta región, pero se desembolsa en todo el mundo y también en Europa, mientras hay este desembolso generosísimo de dinero a mansalva, a Hungría se le priva de dinero. Entonces ha habido una reacción que lideran principalmente Patriots for Europe y concretamente con un papel húngaro muy importante. Y sobre la primera pregunta, a mí me encantaría que estuviéramos en contacto, porque este caso me interesa mucho, porque no sería el primer caso en el que con dinero europeo se crea una falsa ciencia para crear cambios legislativos en otras partes del mundo. Legislación ambientalista, o sea, ultraambientalista, legislación verde, legislación LGTB, por supuesto, legislación en muchos otros ámbitos. La UE financia ciencia o investigadores que en esos países van a apoyar este tipo de proyectos. Por eso me interesa ese ejemplo. A mí ahora mismo se me ocurren otros. Sé que en el ámbito de la educación sexual integral, la Unión Europea ha financiado programas escolares. O sea, con el dinero europeo se han diseñado programas escolares LGTB. Pero ese ejemplo que mencionabas me ha parecido muy interesante, el de las tortugas. Prefiro falar daqui para ver a cara das pessoas. É uma pergunta interessante, Eduardo. Lembram-se de como eu descrevi Salazar como alguém que era tímido, tecnocrático, burocrático, nada populista? Pronto, Chega é exatamente o contrário. E por essa razão eu posso-vos dizer que não houve nenhum académico precedente que tivesse preparado a sociedade portuguesa. Como é que eu descrevi o conservadorismo do Chega? Proletário. Ou seja, é orgânico, mas não é de populações conservadoras que tenham sido acordadas pelo conservadorismo. É baseado em questões práticas, pragmáticas do dia-a-dia, o crime, a destruição das finanças do Estado, tudo aquilo que reverbera negativamente nas populações das periferias de Lisboa e das grandes cidades suburbanas. Foi isso que despertou uma consciência nacional, que é nacional, no caso do Chega, estamos em todos os distritos, mas não é um movimento intelectual. Obviamente que há pessoas que têm alguma admiração ou que olham de forma objetiva para o regime do Estado Novo, que estão a tentar ter uma intervenção mais académica e mais cívica e mais intelectual, se quisermos.
Mas essas pessoas não são representativas do típico eleitor do Chega. Aliás, eu comentava convosco, do Instituto da Recife, que uma das razões para eu não tentar organizar eventos de massas intelectuais em Portugal é porque eles não têm aderência. As pessoas, vamos lá, se quisermos, os conservadores suburbanos, os eleitores do Chega, têm família para cuidar, têm trabalho para fazer, têm igreja, alguns deles, alguns nem sequer são particularmente religiosos, têm outras coisas para fazer e não são mobilizáveis para iniciativas intelectuais, nem mesmo virtualmente. Portanto, não. A resposta é nada a ver uma coisa com outra. Bom, obrigado a todos. Encerramos essa mesa 1. Agora um intervalo muito breve, porque a gente já estourou um pouco tempo, 5, 10 minutos. O professor quer fazer um comentário? Um pouco curiosa. Chega quer dizer basta ou quer dizer vem mais, meu bem? É basta. Tá? Chega com ponto de exclamação. É isso. Então, voltamos logo mais. Como eu disse, o Flávio Gordon, recebemos aqui o Rafael Nogueira, chegou, e o Eduardo, e aí vai ser conduzido pelo Sávio Pontes. Até mais.